No episódio de hoje eu gostaria de falar sobre um tema meio complicado, né? Hoje eu estou aqui no meu escritório, não estou na indústria da música. Eu conversei na semana passada com uma pessoa do exterior que eu apoiei aí a desenvolver alguns temas, porque ele quer, inclusive, vai vir aqui me conhecer pessoalmente, vai conhecer o Brasil, conseguiu 2 contratos com empresas aqui, então vai aproveitar, passar umas férias aqui produzindo um pouco, muito provavelmente vai utilizar o meu estúdio aqui para produzir também algumas coisas. E conversando com essa pessoa durante um processo de mentoria consultiva, uma das coisas que a gente discutiu, e que eu nem sei se eu já falei sobre isso aqui no canal, acredito que sim, mas queria falar aqui para vocês sobre um tema que é muito importante quando a gente entra para esse mercado de trilha sonora. Esse tema, ele abrange também, obviamente, outros mercados, quando a gente está lidando com música, né? Mas quando a gente trabalha com trilha, eu, pessoalmente, senti isso de maneira mais pesada, mais firme, mais que mexe muito mais com a gente, que é a frustração, né? A gente precisa saber lidar com a frustração das mais diversas formas possíveis, para que ela não nos trave, para que ela não atrapalhe a nossa produtividade, o resultado que a gente quer fornecer para o nosso cliente, para que ela não seja um mecanismo de boicote mental, né, e que isso atrapalhe a sua evolução como produtor musical, como músico, enfim. Então eu queria falar sobre isso com vocês rapidamente nesse episódio. Eu trouxe aqui 7 pontos muito importantes para você entender e saber lidar com a frustração, né? O primeiro deles é entender que a rejeição, ela faz parte do jogo, né? Eu já tive rejeição de muitas e muitas trilhas, inclusive tenho rejeição aqui no meu escritório quando um cliente fala não para uma proposta de um processo de mentoria consultiva. Isso é uma rejeição, não que ele esteja me rejeitando, Gevandro, como um mau profissional, como... Não, pode ser que ele falou um não pra gente pelo preço, pela abordagem, pelo momento, né? Existem várias variáveis, né, que estão envolvidas ali. E voltando aqui para o nosso mundo da trilha sonora, da música, né, toda criação ela vai expor uma certa resistência de alguma forma por parte do outro, né? Então você cresce quando você aceita que todas essas rejeições são possíveis e aceita isso sem dramatizar demais, né? Você vai ter rejeição, então saiba lidar muito bem com ela. Segundo ponto é separar a crítica do ataque pessoal, né? O que é crítica, o que é coisas que as pessoas vão muito provavelmente falar pessoalmente. Então, muitas críticas elas vão mostrar ajustes que você precisa fazer, queira você ou não, né? Poucas são aquelas críticas que são sobre você, né? Salvo se você realmente fez alguma coisa contra ou algo de negativo para aquela pessoa, né? Essa diferença ela precisa ser entendida, né? Tomar muito cuidado, porque quando a pessoa fala não para uma música, ou para uma trilha, ou para um trabalho, um projeto que você fez, ela não está falando não para você e não está te criticando enquanto pessoa. Tem gente que confunde isso e acaba perdendo projetos, clientes por conta disso. Então tome muito cuidado. Terceiro é criar as suas coisas, né, com foco no processo, né? Quando o nosso ego está dominando demais, quando a gente trabalha com esse ego na frente, né, obviamente a rejeição ela vai doer muito mais. Porque se é o ego que eu estou colocando na frente, a minha música é boa, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, quando a rejeição vem, a gente toma um tombo muito maior do que deveria, né? A gente fica muito mais chateado e essa queda é muito maior do que deveria. Isso acaba abalando estruturas, né, psíquicas, mentais, físicas, enfim, morais aí de muita gente. Então, quando a gente domina o processo, a crítica ela acaba virando algo que você vai dominar, que você vai passar por ela e vai tomar essa crítica como um potencial de melhoria e não algo negativo para você. Número 4 é que uma rejeição ela pode ser vista por você como um diagnóstico, né? Ela vai revelar muitas vezes as suas falhas, ruídos que teve de comunicação, pontos cegos que você não viu na relação com o seu cliente. Então, cada coisa que acontecer
ao longo do processo, procure analisar. Nunca é um ponto só. Ninguém falou não só sobre o seu preço e ponto e acabou. Foram uma série de coisas que culminaram o não, que na desculpa talvez do seu cliente quando você perguntou, se é que você pergunta, e ele falou que é o preço, culminou sendo o preço. Mas foram várias coisas e sempre é mais de uma. Então o que a gente tem que fazer é lapidar isso aí, entender de vendas e poder alcançar o cliente da forma como a gente quer. Se caso a rejeição vir, ok, a gente precisa analisar e melhorar. Número 5 é construir uma casca emocional sem perder a nossa famosa sensibilidade, né? Artistas, nós músicos, nós somos pessoas talvez até mais sensíveis do que a média. Isso tá tudo bem, né? A gente não precisa criar uma resistência tão grande para se tornar frio com o nosso cliente ou por conta de 1 ou 2, 3 ou X nãos, né, ou rejeições que você teve. Tem muita gente que vê uma rejeição de uma biblioteca como nunca mais vou entrar naquela biblioteca. Eu já mandei áudio, eu lembro muito bem. Hoje não estou me candidatando a biblioteca nenhuma mais, eu já estou em todas que eu gostaria, inclusive saí de várias delas pelo excesso de biblioteca nos últimos anos que eu estava, mas quando a gente vai se candidatar a uma biblioteca, né, você sobe ali um pacote de músicas, pelo menos 3 músicas para que aquelas pessoas que estão avaliando lá conheçam, né, o seu trabalho, enfim, independente da biblioteca que seja, e você toma um não, você fica abalado, né, você acha que nunca mais vai entrar. Teve biblioteca que eu já mandei pacotes diferentes 6 vezes, e na 5ª foi rejeitado, só foi aceito na 6ª vez. E é assim que a gente tem que aceitar se para um certo padrão a nossa música ainda não serve ou ainda não está no patamar que aquela biblioteca aceita ou gostaria e trabalhar para isso. Então tem que construir essa casca emocional, buscar o equilíbrio aí, cuidado com a sensibilidade demais para ela não te atrapalhar. 6º ponto é ampliar as referências, né, e a maturidade. A gente tem que ser maduro o suficiente para entender onde nós estamos, que fase que a gente atravessa, até onde eu posso ir, até onde eu não devo ir, né? Porque quanto mais a gente consome, quanto mais a gente experimenta, quanto mais a gente observa, menos a rejeição vai te derrubar. Quanto mais experiência você adquire no mercado, quanto mais trilha você vai produzindo, quanto mais pessoas você vai conhecendo e se tornando cada vez mais profissional, que é o que muita gente acha que é e às vezes não é, mas casca a gente vai criando e essas referências, essa maturidade a gente vai tendo para aceitar um possível não ou outro, uma rejeição, um cliente não querendo comprar e assim por diante, o que é estritamente normal. E por último, transformar essa frustração, né, em ritmo, né? Ou seja, fazer com que isso traga motivação para você, traga constância para que aquilo possa ser vencido por você, não transformar uma frustração em algo tão negativo a ponto de te atrapalhar e te bloquear, né? Deixando você paralisado, recebi uma rejeição ou 2 aqui, então não vou produzir mais. Gente, acontece em tudo quanto é lugar. Tem gente que, às vezes você faz um projeto, né, produz ali uma trilha e acha fenomenal a pessoa não está na mesma vibe, você não conseguiu ler o que talvez aquele vídeo ou aquele cliente queria para aquela trilha, e não quer dizer que aquele produto que é a sua trilha, né, ou algo que você fez que culminou naquela rejeição possa ser necessariamente descartado. Inclusive tem muita trilha que a gente tenta vender para alguém ou entregar num pacote que é recusado e a gente tenta vender para outra e vende normalmente. O que não dá é para a gente ficar viajando demais na maionese e achando que a gente é o certo, né? E que da forma como a gente faz, em função às vezes até do nosso próprio ego, né? De achar que a nossa música é tão boa como um filho e aí, né, só ver coisas boas nela, críticas vão vir, a gente tem que saber lidar com elas e saber lidar com essa frustração para que ela não atrapalhe o nosso ritmo, a nossa constância produtiva e não nos atrapalhe de colocar o nosso produto para fora, o nosso serviço para fora e fazer das nossas trilhas, né, do nosso home studio, ou do seu estúdio, enfim, o seu business, o seu ganha-pão. Então não se afete pela rejeição,
Cuide para que você saiba lidar com ela. Sempre depois de uma rejeição, pare e pense. De novo, a maioria das vezes foi mais de um fator que fez com que você não vendesse, a sua trilha ou seu pacote fosse rejeitado, acontecesse uma frustração por conta de uma recusa de um cliente. Analise direitinho e você vai aprender muito com isso. Fico por aqui. Se você não assinou ainda As Cartas de um Produtor Musical, uma newsletter gratuita que eu tenho divulgado todas as terças e sábados, são muito interessantes, tenho certeza que você vai gostar de ler. Grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.